tarde, galera! Estamos na área, sextando mais uma vez com a bênção de Deus e trazendo tudo do futebol paranaense na tela da Band Paraná. Está no ar os donos da bola Paraná, não só na tela da Band, mas também no YouTube da Band Paraná. É só você acessar, você vai assistir ao programa e a toda a nossa programação de onde você estiver. Tem também as nossas páginas no Instagram, no Facebook, onde vocês podem interagir conosco. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje mandando um salve todo especial para o histórico médico ortopedista, histórico integrante do Departamento Médico do Atlético, o Dr. Murilo Santos, que está de aniversário hoje. Parabéns, Dr. Murilo. Que Deus lhe abençoe e que Deus continue abençoando cada vez mais os seus passos e todos os seus caminhos. Um grande atleticano, Dr. Murilo Santos, que faz parte, inclusive, deste movimento recém-criado, né, o nosso Atlético, que, ao contrário do que muitos imaginam, é um movimento criado para tentar ajudar o Atlético em suas decisões, reaproximar o Atlético do povão, da sua torcida e não para tumultuar. Pelo menos essas são as informações que eu recebi. De qualquer forma, o salve todo especial para o Dr. Murilo Santos pelo seu aniversário. Sobre o Atlético, por exemplo, né? Que vai jogar amanhã contra o Atlético. Mas uma das novidades, além da contratação do técnico Odair Hellmann, é o lateral direito Madison. Madison na tela, ele teve o seu contrato renovado, ele que não joga desde o ano passado, quase 7 meses sem jogar, se não me falha a memória. Grave lesão, cirurgia, está se recuperando. Eu falei várias vezes aqui que o Madison é muito mais lateral do que os dois laterais que o Atlético contratou. Os dois juntos, Dudu e Palácios. E se é um ativo do clube, tem que jogar. Se estava lhe dando sopa no dia a dia, mesmo que tratando da lesão, se recuperando, tal coisa e tal, tem que ser integrado, tem que jogar. E tá aí, Madison ficará à disposição da comissão técnica comandada pelo Odair Hellmann para o restante da temporada. A diretoria do Atlético bem que poderia sentar, conversar, sabe, repensar essa situação do Thiago Heleno, também é um ativo do clube. Thiago Heleno, jogador histórico, tem uma identificação enorme com o Atlético, tá lá trabalhando separadamente, tá recebendo. Eu acho que as duas partes poderiam sentar, conversar e se resolver, pelo menos é a minha opinião. Agora nós vamos ouvir o técnico Odair Hellmann contando como foi o seu acerto com o Furacão. E são muitas motivações. Então, para qualquer profissional trabalhar no Atlético Paranaense é motivo de honra e de orgulho. E isso é que me motivou, né? E visualizar que nós temos condições de desenvolver um trabalho que possa atingir os objetivos que o clube deseja. Não, porque a negociação ela foi muito rápida, não foi uma situação que ficou de ambas as partes, né, discutindo situações, cláusulas, vírgulas. As duas partes manifestaram interesse no primeiro momento, acertamos e eu acho que as duas partes se enxergaram como uma grande oportunidade de fazer um bom trabalho. Assim, eu sei que o momento é um momento difícil, né? Eu sei que o momento é um momento que o torcedor não gostaria de estar passando, mas é um momento que a gente precisa enfrentar juntos. É um momento que a gente precisa unir as forças, né? Essa palavra união, a gente às vezes fala demais e ela fica meio jogada aos ventos. Aí, portanto, o professor Odair Hellmann, que terá apenas 2 dias. Trabalhou ontem, vai trabalhar hoje e amanhã já tem o jogo contra o Atlético na Arena. É claro que não vai dar para ver absolutamente nada da sua filosofia, das suas ideias, mas ninguém pode negar que o Odair Hellmann é um técnico experiente e que, quem sabe, na resenha possa fazer esse Atlético ter um comportamento, digamos assim, diferente no jogo de amanhã contra o Atlético. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de rapidamente falar algo sobre o João Correia.
o técnico do Sub-20 do Atlético, que trabalhou de forma interina em 3 jogos. Quem me conhece sabe que eu não guardo mágoa alguma de ninguém, graças a Deus, eu tenho paz no meu coração, né? Eu apenas respondi aquilo que eu achava que eu deveria responder com relação à declaração que o João Correia deu na coletiva pós-classificação do Atlético pela Copa do Brasil contra o Brusque. Mas quem acompanha o trabalho aqui sabe, quando ele foi colocado no cargo, na função, para assumir o Atlético interinamente, eu falei, olha, é um jovem, é estudioso, vem fazendo um grande trabalho no Sub-20, mas ainda é um treinador em formação. E com os erros que eu entendi que ele cometeu, com a leitura que eu tive dos jogos, e é uma coisa também particular, pessoal, cada um tem uma opinião, cada um tem uma leitura, né? Eu disse aqui, volta para o Sub-20, não está pronto, ainda é um técnico em formação, certo? Mas eu disse, é um técnico que tem potencial, que tem capacidade. Disse no dia em que eu respondi a ele e em outras oportunidades. Até porque, como eu disse, vou repetir aqui, ele vem realizando um bom trabalho no Sub-20, certo? Eu até acho, até entendo que o Atlético poderia retomar o projeto do time de aspirantes e colocar o João Correia para trabalhar com os aspirantes no Campeonato Paranaense do ano que vem. É uma oportunidade, tá certo? Mas deixando bem claro, não tenho mágoa alguma, graças a Deus, e desejo toda a sorte do mundo ao João Correia, tá certo? Bom, agora vamos falar de Série D, futebol paranaense estará em ação neste final de semana e nós vamos começar ouvindo o técnico tcheco do FC Cascavel. É a primeira vez que o clube esse ano tem 2 vitórias seguidas, isso é um ponto positivo também. Nos dá mais confiança para prosseguir no nosso grupo, que é um grupo muito difícil. Agora, tentar buscar os pontos em casa para a gente realmente entrar de vez nessa briga em rumo à classificação que é importante para o clube. No jogo passado, o Gustavo Tapioca estava com nós, estreou no profissional. É um trabalho que a gente já vem pensando há muito tempo fazer isso aqui no profissional. A nossa categoria de base, especificamente o Sub-20, que está muito alinhado com a gente, vem fazendo um grande trabalho, está dando essa sustentação e é um plano que a gente tem futuramente, se Deus quiser, para revelar mais jogadores. E nós continuaremos aqui na torcida para que o FC Cascavel continue a sua recuperação, dê sequência à sua recuperação dentro da Série D. Como o Tcheco bem colocou, né? 2 vitórias seguidas, muda tudo, né? O ambiente, o ânimo, o time volta a ter confiança, aquela coisa toda. E muito legal também o aproveitamento da base. Eu acho que todos os clubes deveriam olhar com mais carinho e aproveitar melhor as categorias de base, ao invés de ficar indo ao mercado e contratarem um monte de pé de rato, um monte de tiriça, que a gente já está cansado disso, né? Bom, e o nosso outro representante, o Cianorte, rapaz, uma situação para lá de curiosa, eu diria até inusitada nos tempos atuais. Vocês sabiam que o Cianorte resolveu viajar de ônibus até Uberlândia para enfrentar o Uberlândia? E o gerente de futebol, o Reginaldo Fino, vai explicar aqui o porquê. A gente tinha a opção de viajar também de avião, mas a logística era muito ruim. A gente teria que sair num horário muito cedo, tipo 1h da manhã daqui, chegava só às quase 16 horas lá no hotel. Então era muito tempo dentro do aeroporto, eram 2 conexões na verdade, sendo que a gente tinha que ficar em São Paulo por volta de 5 horas lá no aeroporto aguardando o embarque para Uberlândia. Então a gente conversou com a comissão, a diretoria nossa, né, achou por bem que a gente fosse de ônibus, até para a gente chegar mais rápido e também fazer uma viagem à noite. O pessoal ainda consegue dormir um pouco e aí a gente ainda tem mais 2 dias lá para recuperar. Exemplo de disposição, né, e profissionalismo. Aí a gente se depara com muita gente, né, a boleirada por aí reclamando de desgaste, cansaço, viajando de avião, voo fretado, hotel 5 estrelas, tal coisa e tal, e o Cianorte viajando de ônibus para Uberlândia,
como colocou ali o Reginaldo Fino, gerente de futebol, aproveitando a noite para que os jogadores durmam também. É, papai, esse é o verdadeiro, esse é o futebol raiz, né? Então, todo mundo acompanhando aí na tela, futebol paranaense estará em ação na Série D neste final de semana. Cianorte enfrentando o Uberlândia fora de casa. O FC Cascavel vai receber o Operário do Mato Grosso do Sul no Olímpico Regional em Cascavel. E o Azures vai receber em Pato Branco o Guarani de Bagé, tá certo? Agora vamos falar de Série C. Nossos representantes também estarão em ação neste final de semana. E vamos começar com o Londrina, ouvindo o volante Lucas Marques. Londrina que vai enfrentar o ABC. Cara, então, eu acho que a responsabilidade aqui são divididas iguais para todos, independente se eu que estou desde o início, como tem outros que estavam do ano passado ou quem chegou agora. Então, e vendo de fora, cara, cada um tem suas características. A escalação não se repetiu como a gente estava repetindo no estadual. Então é normal que entra um ou dois ou três jogadores, a engrenagem muda um pouco, cada um tem as suas características. Então tem coisas que o Lucas pode ajudar mais, tem coisas que o outro pode ajudar mais. Então, tipo, é dar essa junção de todos para poder conquistar a vitória. Aí, importante, o volante Lucas Marques, que tem sido um dos destaques do Tubarão, e vocês acompanharam aí pelas palavras dele que a disputa está acirrada, principalmente na posição, na volância, né? Como costumam dizer, no time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, que vai receber no Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, o ABC de Natal, tá certo? Nosso outro representante, o FC, aliás, o Maringá FC, o Dogão, o time do técnico Jorge Castilho, ainda abalado com a eliminação na Copa do Brasil, ainda juntando os cacos, né? Tem um jogo complicado contra o Anápolis fora de casa. Vamos ouvir o Jorge Castilho. Na derrota você vê as coisas que ainda estão erradas, para que você tenha a oportunidade de corrigir. E é nisso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar em cima dos erros para corrigir, para não acontecer na Série C. Os jogadores estão bem abalados com a derrota, mas já entenderam que nós temos que virar a chave, porque a Série C é o mais importante no momento, e nós vamos virar essa chave. Eu tenho certeza que no domingo a gente já vai estar com outra postura. Estou bem curioso para ver como é que vai ser o comportamento desse time do Maringá contra o Anápolis. Jogo fora de casa, a gente sabe das dificuldades, mas a eliminação foi dolorida, papai. Foi complicada, levou 4 no lombo e quase que inacreditável. Depois de fazer um primeiro tempo quase que perfeito, né? Desperdiçou oportunidades, falhou no finalzinho e aconteceu o que acabou acontecendo. Mas agora é foco total na Série C, onde o Dogão faz boa campanha, tá certo? Estamos de volta, a resenha agora é Série B, Operário estará em ação, vai enfrentar o Amazonas fora de casa e nós vamos ouvir o técnico Bruno Pivetti. Exatamente, a gente tem que valorizar muito o momento presente, porque tivemos realmente uma oscilação, mas eu considero que essa oscilação foi fruto da vertente resultado, porque a gente vinha desempenhando bem os jogos, não tinha tido a mesma eficácia na finalização das jogadas, aí por vezes tomamos alguns gols ali por desatenção, né? E a gente conseguiu agora nessas últimas 3 partidas controlar bem os jogos, com e sem bola, e conseguimos aumentar a nossa eficácia ofensiva, e isso nos dá muita confiança, mas sempre dizendo que nós temos que manter o pé no chão, porque nada foi conquistado, a gente está numa temporada muito longa. E tem que seguir com esta mesma mentalidade, com este foco, com esta concentração para dar sequência à sua recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Coritiba só vai jogar na segunda-feira contra o Criciúma, que ontem tomou 6 do Bragantino, foi eliminado da Copa do Brasil, levando 6 no lombo. Que chance, que oportunidade que o Coritiba vai ter de fazer um bom jogo e ganhar fora de casa contra o Criciúma. Mas é assunto para segunda-feira. Por enquanto, eu quero que você, torcedor Coxa Branca, acompanhe mais um pouquinho dos bastidores da vitória sobre o Coelho.
Sempre muito legal, como eu digo, acompanhar os bastidores. Eu quero agora, por gentileza, imagens do Coritiba para falar a respeito do que aconteceu com o Lucas Ronier e também com o Felipe Guimarães, o problema de indisciplina, né? Eles foram afastados do jogo contra o Coelho e a diretoria decidiu puni-los com multa. Eles foram multados, já pediram desculpas a todo o elenco, a comissão técnica, foram multados e já estão à disposição do técnico Mozart para a sequência da temporada, tá certo? Agora eu chamo a sua atenção, eu peço a sua atenção, eu quero todo mundo prestando atenção, porque eu tenho um recado importantíssimo, papai. Quer ter a chance de ganhar mais com a sua torcida? Então presta atenção no palpite que a Bandbet criou especialmente para o jogo do Furacão, papai. Você aposta que o Atlético vai vencer o Atlético amanhã na Liga Arena e que a partida vai ter menos de 3 gols. Se acertar o palpite, você ganha mais de 3 vezes o valor apostado. Isso mesmo, papai. Apostou R$10, ganhou mais de 30. Apostou 100, ganhou mais de 300. Então não perca essa chance de aumentar a emoção da sua torcida. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e entre para o jogo. Bandbet, um lance infinito das possibilidades. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. E agora vamos ouvir Odair Hellmann falando sobre o seu modelo de jogo. Cara, eu sou um cara de energia, né, de vibração, de processo, de conteúdo, mas de relação humana. Então é buscar essa relação, esse respeito entre o ser humano, passar confiança, buscar a retomada dessa confiança. No dia a dia eu acredito nos processos, trabalho, me dedico com metodologia, com organização, com intensidade, mas com muito e, em primeiro lugar, com relação entre os seres humanos para que a gente consiga todo o resto. O cenário ideal... Tu tem o cenário ideal lá na tua casa, com a tua família, com teus pais, tu gostaria de ter esse cenário ideal, tu tem um sonho, tu tem uma situação, mas nem sempre, às vezes, você consegue. Eu sou um treinador, por característica, que busco me adaptar às características que estão disponíveis no momento no grupo de jogadores, para que eu construa desse grupo e dessas características um modelo e uma ideia. E terá como primeira missão organizar, sua primeira missão, organizar esse time, principalmente defensivamente, né? Ajustar esse time defensivamente, fazer com que esse time jogue mais do que vem jogando, tentar extrair o melhor de todos esses jogadores e aguardar até as janelas. Tem uma janela em junho, tem outra janela a partir de julho, para que o clube traga os reforços que o Atlético precisa. Como eu disse, apenas 2 dias para trabalhar, ontem e hoje, né? E amanhã o jogo contra o Atlético na Liga Arena, onde o Atlético precisa dar uma resposta, se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo, galera? Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Constantini, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tamo junto!